Olá pessoal, nós estamos aqui com um jogo de lógica chamado Sudoku. Ele foi criado, pensado para trabalhar estratégias de como melhorar o raciocínio lógico com crianças. E aí a composição desse jogo é um tabuleiro com 5 retângulos na horizontal e 5 na verticais. Então eu tenho 25 retângulos ao todo. Então aqui eu tenho as vermelhas, amarelas, laranjas, pode ser de qualquer outra cor. Esse era o material que a gente tinha. Marrom e azul. Material muito fácil de confeccionar. Esse material ele foi feito com um material chamado EVA, emborrachado, né? Então são 5 círculos, né? 5 círculos. E aí como é que você vai trabalhar esse jogo com a criança? Você vai explicar para ele que esses cinco círculos eles precisam estar dispostos aqui nesse tabuleiro, nas filas horizontais e verticais, mas eu não posso ter 2 círculos da mesma cor, na mesma sequência, na mesma linha. Então, por exemplo, aqui, se eu coloco 2 vermelhas, um amarelo e um marrom, onde está o erro? Eu não posso deixar 2 vermelhas, eu já errei, então não pode se repetir nenhuma cor. E aí eu vou ter que preencher todo o restante do tabuleiro sem repetir as cores, nem na horizontal, nem na vertical, ok? A regra é esta, e agora como então a gente vai apresentar isso para a criança surda? Que adaptação a gente precisa fazer? Em termos de cor, não temos que discutir, mas a gente precisa dizer que duas da mesma cor não pode. Isso em Libras é possível fazer, mas a situação é que ele entenda que não pode. Então, se é um jogo, e para trabalhar com o jogo, a gente tem a técnica do tripé da aprendizagem, que corresponde à demonstração, simulação e ação. A demonstração é o que o Lourdinha acabou de colocar, distribuindo os círculos na linha. Mas ela não colocou em todas as linhas, pelo menos na horizontal e na vertical. Ela colocou só numa, na vertical. Daí ele não vai entender que nas outras não pode. Então, pelo menos em uma horizontal e em uma vertical, ele precisa ser feito. Isso seria a demonstração. Entendido? Agora coloca também na vertical uma, cá. Aí, sim, mais outra. Sim, mais outra. Sim, mais outra. Pronto. E fazer exatamente o que foi feito inicialmente. Não pode ter 2 laranjas, não pode ter 2 vermelhas, 2 azuis. Tem que ser sempre de uma em uma, certo? Uma cor só em cada linha. Então nós já passamos da demonstração, já fizemos agora, nessa fase agora, a simulação. Então vem a simulação junto com a criança, tá? A simulação não é você que faz, já é a criança. Então ela vai e começa a distribuir os círculos em cada retângulo, que vai ser então a fase da ação. E só vamos saber se ela de fato se apoderou, se compreendeu o que vem a ser a regra, se ela não cometer nenhum erro. Tá? Apenas dizer escrito, faça assim, assim, assado, não vai atender. Pronto. Então essa é a explicação para esse jogo. Que expectativa a gente tem? O que é que a criança vai... É muito fácil dizer, vai trabalhar a lógica. Que lógica? O que é que se pretende com essa atividade, esse jogo? Instigar a curiosidade da criança, aguçar a sua percepção visual. Vamos lá, pessoal, todo mundo pensando. Se a criança for daltônica, trabalhar a questão das cores e trabalhar a questão de lateralidade. Que é vertical, que é horizontal. Sim. Né? Diagonal não pode. Porque é um jogo de raciocínio lógico, mas não implica dizer que eu vou trabalhar só o que o jogo coloca. Eu tenho outras possibilidades também nesse jogo. O polígono, né, o círculo, A sequência lógica, a sequência, figura geométrica, trabalhar a sequência de cores, quantidades. E o que é que a gente poderia... uma adaptação a mais nesse jogo poderia facilitar também a outra compreensão. Eu já estou ampliando a ação do jogo.
O que é que vocês acham? Poderia tirar, não usar essas figuras e utilizar, fazer esse tabuleiro com outras coisas, tipo de alimentação. Alimentos. O tabuleiro dos alimentos, da Dos roupa, animais. dos animais. Certo. É uma adaptação. Certo. E eu ainda usaria uma outra alternativa. Colocaria um número em cada cor. Então, na hora que eu O sudoku original, ele é com números. É? Fez essa distribuição com Pronto, números. tá vendo? É porque Eu- essa é uma já relação avançada para em que sudoku. Certo. Agora, outra coisa que eu faria, pode ser números só para cor. Por exemplo, o amarelo receberia 1, o vinho receberia o 2, o laranja receberia o 3, o marrom receberia... E depois eu iria somar, tanto na vertical como na horizontal, para ver se dá os mesmos valores. Porque se são os mesmos números, a princípio dariam os mesmos valores. Vocês estão me entendendo? Então aí você vai ampliando as formas de trabalhar, as possibilidades e as abordagens com o jogo. Isso aí é uma forma bastante interessante. Tá? Então pronto. Então vamos parar com esse jogo, agora vamos pegar outra atividade.